E é isso que eu ia perguntar agora. Você entrou nessa linha, eu ia perguntar isso agora. Como é que é ser bisneta de Onofre, numa era em que a gente tem tão pouca liderança que marca hoje, não só o nosso ambiente político, mas até outros ambientes também? Porque, veja, tanto o doutor Onofre como o doutor Januário Sico não eram homens da política. Eram médicos, eram pessoas que se esforçaram, trabalharam, tiveram uma visão diferenciada e construíram o que eles construíram. Isso no século XX, porque no século XX você teve Câmara Cascudo, que foi uma grande liderança intelectual, você teve Juvenal Lamartine, teve Tavares de Lira, você teve Clóvis Sarinho, você teve grandes médicos ao lado de Januário Sico e do seu bisavô Onofre Lopes. E foram grandes lideranças que marcaram a história do Rio Grande do Norte. Você tem um antes e um depois do trabalho de cada um deles. E aí, nesse início de século, a gente vive uma crise de liderança. A gente olha para o Rio Grande do Norte, a gente não vê mais essas grandes figuras, esses grandes líderes que não aparecem no cenário. Mas, de repente, aparece você. Você, hoje, está aí, tem essa herança histórica, você com a clínica em tão pouco tempo, você já faz história na cidade. Como é ser bisneta de Onofre nesse contexto? Vou lhe dizer agora, vou dizer aí a vocês ouvintes também. Eu tenho o maior orgulho, e é um orgulho benéfico, né? Bom para a alma, porque o meu bisavô, ele carrega uma tradição familiar, né? Ele fundou a medicina na UFRN, quem fundou também o Hospital Onofre Lopes, o UOL, né? Onde muitas pessoas, inclusive eu, já fui, né, fui para lá estagiar e tudo, então muitos médicos já passaram por ali. Deve ser muita emoção você estagiar no hospital que foi da história do seu bisavô, né? Referência, né? Em Natal, no Rio Grande do Norte. E ele levou esse legado e passou para o filho, né? Que é o Onofre Lopes Júnior, que é o meu avô. Vamos falar dele também, já já. E que seguiu a tradição familiar aí, médico, também honrou o nome, carrega a tradição familiar, mas não só isso. Eles têm uma coisa em comum, que inclusive é do meu pai, que é o Onofre Lopes Neto, né, meu pai. E eles possuem muita humildade. Meu bisavô, ele tem uma fazenda em Caiçara do Rio dos Ventos, onde eu também cresci junto com meus irmãos, meus primos, né? E a gente carregou eu vivi brincando, inclusive. A gente era criado mais ou menos como livre, né? Meu avô dizia, vão lá brincar lá fora, que lugar de menina é lá fora mesmo, brincando, colocando o pé no chão. E aí a gente voltava para casa descansado, depois de brincar e tudo. E ele tem muito amor. Meu avô é uma pessoa que carrega muito amor pelo que faz. E isso eu carrego também dentro do meu coração. Então, tudo que a gente for fazer na vida, a gente precisa depositar amor. Porque esse é o segredo, né? É o que realmente dá vida e dá sabor. A gente transforma a vida, toda a nossa vida ao redor, quando a gente coloca amor no que a gente faz. E foi assim que eu escuto o meu avô falar sobre o meu bisavô e o meu pai falar sobre o meu avô. Então, resumidamente, as duas palavras que resumem muito bem eles três, né? É o amor e a humildade. E eu acho que a gente sempre deve carregar isso em qualquer âmbito das nossas vidas.